Você acredita que o mal pode se prender à terra? Que o sofrimento humano, o sangue e o desespero deixados para trás possam se tornar parte do solo? Respirando, esperando, observando? Há lugares no Brasil onde o tempo parece ter parado. Fazendas isoladas, esquecidas pelo progresso. Onde o vento sopra diferente e o silêncio parece esconder vozes antigas. À distância tudo parece calmo, mas quem vive lá sabe que à noite algo desperta. Essas terras guardam histórias que não cabem em livros. Relatos de trabalhadores, de famílias, de viajantes que juram ter visto e ouvido o impossível. Vozes que chamam pelo nome. Passos em corredores vazios. Luzes que se movem pelos campos mesmo sem lua no céu. Hoje, você vai ouvir 10 desses relatos. Histórias que nasceram em fazendas do interior do Brasil. Contadas em primeira pessoa. Por quem viveu o terror e sobreviveu para contar. Nenhuma delas foi registrada oficialmente, mas todas carregam detalhes que só quem realmente viveu algo inexplicável seria capaz de descrever. Este vídeo não é apenas sobre o medo, é sobre o que o medo revela, sobre o peso do passado, sobre as marcas deixadas por vidas que terminaram de forma cruel e que talvez nunca tenham realmente ido embora. Quando o sol se põe no campo, a noite cobre tudo com uma sombra densa. Os grilos cantam. Os galhos se movem com o vento e por um momento você acredita que está sozinho. Mas o campo, silencioso e vasto, tem olhos. E algumas dessas fazendas ainda observam quem passa por elas. Dizem que o interior do Brasil é cheio de histórias antigas, de tragédias escondidas sob o capim, de senzalas enterradas e de casas grandes onde o riso já foi substituído por sussurros. O que ninguém te conta é que, às vezes, o que ficou preso nelas não é só lembrança. É presença, uma energia que se manifesta quando a noite cai, quando o ar muda, quando o coração acelera sem motivo. E é nesse ponto em que o real e o sobrenatural se misturam que nascem os pesadelos reais. Histórias que ultrapassam o limite do racional. Relatos que desafiam a lógica e testam nossa fé no que é possível. O que você vai ouvir agora não são lendas, são fragmentos de vidas marcadas por algo que nunca pôde ser explicado. Pessoas simples de cidades pequenas que nunca buscaram fama, apenas compreensão. Porque depois de passar por certas coisas, o silêncio se torna um castigo. Então, antes de começarmos, apague as luzes, ajuste o volume e respire fundo. Você está prestes a caminhar por terras onde o tempo parou e onde o passado ainda grita por justiça. O que você vai ouvir a seguir são vozes vindas do coração do Brasil. Histórias enterradas em fazendas esquecidas, onde cada parede, cada árvore e cada pedaço de chão guarda uma lembrança que não morre. Essas vozes ecoam até hoje. E talvez ao final deste vídeo, ecoem dentro de você também. Agora siga comigo. Vamos para o interior, lá onde a noite é mais escura e onde o silêncio nunca é apenas silêncio. E é nesse interior esquecido, onde o passado ainda respira, que as histórias mais sombrias ganham vida. O Brasil profundo é feito de silêncio, de estradas de terra, de casarões erguidos há mais de um século, e de lembranças que o tempo não conseguiu apagar. Muitas dessas fazendas foram construídas sobre sofrimento, senzalas escondidas, castigos, mortes nunca registradas. A terra absorveu tudo, o suor, o sangue e o medo. E há quem diga que quando o vento sopra forte, é possível ouvir ecos desses dias antigos, como se as paredes ainda lembrassem dos gritos. Durante o dia, parecem lugares comuns. Os pássaros cantam. O gado pasta tranquilo. E o sol ilumina os telhados quebrados das casas antigas. Mas basta o sol se pôr para que a paisagem mude de tom. As sombras se alongam. O som dos insetos cresce. E o ar ganha um peso invisível, quase sufocante. É à noite que o campo mostra o que esconde. Os moradores das redondezas sabem disso. Poucos se aventuram fora de casa depois das 9. Os mais velhos contam histórias ao redor da lamparina. Histórias de vultos que cruzam os caminhos, de janelas que batem sozinhas e de cavalos que relincham para o nada. Alguns relatos são antigos, passados de geração em geração. Outros, mais recentes, vêm de pessoas que juram ter visto o impossível com os próprios olhos. E todos eles têm algo em comum: o medo. O medo puro, aquele que paralisa, que faz o corpo gelar e o coração bater tão forte que parece denunciar onde você está. O mais assustador é que essas histórias não acontecem em lugares distantes ou inventados. Elas vêm do interior do Brasil.
de fazendas reais que ainda existem, algumas abandonadas, outras habitadas até hoje. Em cada uma há um pedaço da nossa história, mas também algo que parece estar fora dela, algo que não pertence apenas ao passado. Imagine caminhar por um corredor antigo, com retratos desbotados te observando das paredes, o som das tábuas rangendo sob os pés, o vento empurrando lentamente uma porta entreaberta, e lá dentro, a sensação inconfundível de não estar sozinho. Essa é a essência dessas fazendas, lugares em que o ar é denso e o tempo parece dobrar sobre si mesmo. Em muitas delas, tragédias marcaram famílias inteiras. Mortes súbitas, acidentes inexplicáveis, desaparecimentos. Os moradores tentavam recomeçar, mas algo sempre voltava. Uma presença, um sussurro, um toque frio no meio da madrugada. É como se as almas presas nesses lugares não aceitassem o esquecimento, como se precisassem ser lembradas ou vingadas. Há fazendas que nunca foram vendidas novamente. Dizem que as pessoas que tentaram viver lá enlouqueceram, ou simplesmente foram embora no meio da noite. Outras foram abandonadas aos poucos. Os donos adoeceram, os animais morreram, e o mato tomou conta de tudo. Hoje restam ruínas cobertas de trepadeiras e o silêncio absoluto, um silêncio que só é quebrado por quem se atreve a escutar demais. Mas o que mais impressiona não é apenas o medo, é a repetição. Os relatos são diferentes, mas os sinais são sempre os mesmos. Vozes vindas do nada, sons de passos, portas que abrem e fecham sozinhas, vultos que atravessam paredes. E todos que viveram essas experiências descrevem a mesma sensação, como se algo invisível observasse cada movimento, cada respiração. Essas histórias não são contadas para assustar, são confissões, e talvez pedidos de ajuda, porque quem passa por algo assim carrega a dúvida para sempre. Será que foi real? Ou será que eu perdi a razão? E às vezes a resposta nunca vem. O que você vai ouvir a partir de agora não é um conto. É uma viagem ao coração desses lugares, onde cada som tem um significado. Cada sombra pode esconder um rosto, e cada relato é um testemunho do que acontece quando o passado se recusa a morrer. Essas fazendas estão espalhadas por todo o país, de Minas ao interior de São Paulo, do Paraná ao sertão nordestino, cada uma com sua própria maldição, sua própria história de dor. Mas todas compartilham a mesma essência, a presença do inexplicável. E agora você vai conhecer 10 delas. 10 relatos reais contados por quem viveu para lembrar, e por quem talvez nunca tenha conseguido esquecer. Cada uma dessas fazendas guarda um fragmento do terror que habita o Brasil profundo. Relatos vindos de vozes diferentes, mas unidas pela mesma sensação. A de serem observadas por algo que o olhar humano não alcança. O que você vai ouvir agora são testemunhos. Histórias vividas por gente comum em lugares reais, onde o sobrenatural não é apenas uma crença, mas uma presença. Alguns desses relatos foram escritos às pressas, em cadernos antigos. Outros, gravados por pessoas que jamais quiseram ser identificadas. E todos têm algo em comum. Depois de cada experiência, nada mais foi igual. A primeira história vem de um peão que todas as madrugadas ouvia alguém sussurrando seu nome entre os currais. Ele acreditava ser um colega de trabalho, até perceber que as pegadas na lama terminavam sempre diante do nada. Essa é a fazenda do sussurro. A segunda vem de uma mulher que limpava uma casa antiga quando encontrou um espelho escondido sob um lençol. Ao retirar o pano, viu algo por trás de seu reflexo. Essa é a casa grande e o espelho do porão. Depois, você conhecerá o relato de um homem que cruzou uma estrada de terra e foi seguido por um cavaleiro sem cabeça. O último cavaleiro da estrada de terra. Também há a história de uma reforma que revelou o que nunca deveria ter sido encontrado. Uma passagem escondida sob o celeiro e sons de correntes que ainda se moviam. Essa é a senzala subterrânea. Há ainda o poço antigo que chama pelo nome de quem passa. O menino que brinca debaixo de uma árvore que já não existe, o gado que enlouqueceu ao ver algo caminhando em meio à fumaça, e a mulher que continua sentada no alpendre, mesmo depois de morta. Nas margens de um rio, vozes femininas cantam à meia-noite, e nas paredes de um casarão, um retrato sangra, como se o passado exigisse lembrança. Essas são as 10 fazendas amaldiçoadas do interior do Brasil. Histórias de dor, de presença e de ecos que nunca cessam. E agora você vai ouvir a primeira delas.
Prepare-se para entrar onde o silêncio fala e onde o medo tem voz. Tudo começou com um homem simples, um peão acostumado à solidão das madrugadas. Mas naquela fazenda, o silêncio guardava algo que não queria ficar calado. Relato 1. A fazenda do Sussurro. Eu trabalhava naquela fazenda fazia pouco mais de 3 meses. Um lugar isolado, cercado de pasto e neblina onde o vento parecia carregar vozes antigas. Durante o dia era só trabalho pesado. O mugido do gado, o barulho do arame, o rangido dos portões. Mas à noite o silêncio tinha outro som. A primeira vez que ouvi, achei que fosse coisa da minha cabeça. Um sussurro bem perto do meu ouvido chamando meu nome. João. Olhei para trás. Nada. A lua estava coberta e os bois estavam quietos demais. Pensei que fosse brincadeira dos outros peões, mas ninguém admitiu nada. E no dia seguinte ouvi de novo. Mesma voz, mesmo tom. Mas dessa vez, ela veio de dentro do curral. Entrei com a lanterna tremendo na mão. As sombras das estacas dançavam no chão. Foi quando vi pegadas na lama. Eram minhas. E outras menores ao lado. Segui por instinto até que as marcas pararam diante da cerca. E o chão ficou limpo, como se algo tivesse desaparecido dali. A partir daquela noite, o sussurro começou a me acompanhar. Não importava onde eu estivesse. Dentro do galpão, dormindo na rede ou cuidando do fogo, ele sempre vinha. Chamava meu nome. Soprava palavras que eu não entendia, como se me pedisse para abrir alguma coisa ou libertar alguém. Uma madrugada decidi responder. Gritei para a escuridão: "Quem tá aí?" O vento cessou, o gado se agitou, e de dentro do curral uma voz respondeu. A minha própria voz. Corri sem olhar para trás. No outro dia fui embora da fazenda deixando tudo o que tinha. Mas às vezes, quando o vento sopra entre as árvores, eu ainda ouço um sussurro baixo, persistente, chamando meu nome, João. Anos depois, outro relato viria da mesma região. Uma mulher que encontrou algo dentro de um espelho que não refletia mais o presente. Relato 2. A casa grande e o espelho do porão. Quando comecei a trabalhar como faxineira naquela casa antiga, achei que seria fácil. A senhora que me contratou disse que ninguém entrava no porão há anos. Coisa de gente supersticiosa. Ela riu. Mas desde o primeiro dia, senti que o ar ali dentro era diferente. Pesado, parado, como se o tempo tivesse medo de continuar. Um dia, limpando o corredor principal, vi uma porta entreaberta. Descia para o porão. A curiosidade venceu o medo. E cada degrau que eu descia parecia mais frio que o anterior. A luz da lanterna mal alcançava o chão quando vi algo coberto por um lençol. Um espelho, antigo, enorme, emoldurado em madeira escura, com desenhos de rostos entalhados. Senti vontade de ir embora. Mas minhas mãos se moveram sozinhas. Puxei o lençol, a poeira se ergueu no ar, e meu reflexo me encarou com atraso. Demorou 1 segundo a mais para se mover, como se o que estivesse do outro lado tivesse esquecido de imitar. Dei um passo para trás, e o reflexo sorriu. Meu corpo travou. Não lembro de ter gritado, mas sei que o espelho respondeu ao som da minha respiração. Um sussurro baixo veio de dentro do vidro, como o vento passando por uma fenda. Fica comigo. Só um olhar mais fundo. Corri até as escadas, mas o corrimão parecia escorregar das minhas mãos. Quando olhei para trás, vi meu reflexo parado lá embaixo, me observando. Ele não corria. Apenas acenava. Lentamente, subi, fechei a porta, tranquei e nunca mais desci. No dia seguinte, a senhora da casa me perguntou por que eu tinha tirado o lençol. Respondi que não sabia do que ela falava. Mas quando olhei para o corredor, vi a marca dos meus dedos na madeira da porta. Como se algo do outro lado ainda estivesse tentando sair. Mas o que parecia apenas um objeto amaldiçoado, logo seria superado por algo muito mais antigo e muito mais perigoso nas estradas poeirentas do interior. Relato 3. O último cavaleiro da estrada de terra. Eu voltava de madrugada, depois de um rodeio no interior de Minas. A estrada de terra se estendia entre morros e cercas velhas, iluminada só pelos faróis fracos da caminhonete. O rádio chiava e, no fundo, dava para ouvir um som ritmado, como cascos batendo no chão. Achei que era eco, mas o som não diminuía. Olhei pelo retrovisor, nada. Reduzi a velocidade. Os cascos continuavam, agora mais fortes, mais próximos. De repente vi o vulto. Um cavaleiro solitário montado num animal preto como breu, vindo pelo meio da estrada.
Tentei dar passagem, mas ele não desviou. Quando passou ao lado da caminhonete, o farol revelou algo que me gelou o sangue. Onde devia estar o rosto, havia apenas sombra. Nenhum traço, nenhum olhar, só o vazio. Acelerei, o coração disparado. Olhei de novo no espelho. Ele ainda vinha atrás. Mesmo sem cabeça, parecia me encarar. O cavalo corria sem fazer som, e a poeira levantava em volta como se o chão não o tocasse. A estrada parecia nunca acabar. Quando vi uma velha porteira, entrei sem pensar. Fechei o portão e apaguei os faróis. O som dos cascos parou. O silêncio pesou tanto que o ar parecia espesso. Por alguns segundos, nada. Depois um som suave, ferro raspando em madeira. Olhei para a porteira e vi uma marca funda, como se algo tivesse batido ali com força. Um ferro de cavalo incandescente cravado no tronco. No centro, as letras queimadas, volte. Quando amanheceu, o ferro já não estava mais lá, mas a madeira continuava quente. Desde aquela noite, nunca mais dirigi por estradas de terra. E toda vez que escuto o trote de um cavalo à distância, o som parece dizer o mesmo. Volte, antes que seja tarde. Mas nem todos tiveram a chance de voltar, porque alguns encontraram o mal enterrado bem debaixo dos próprios pés, nas ruínas de uma fazenda esquecida. Relato 4. A senzala subterrânea. Meu pai herdou a fazenda do avô, um lugar antigo tomado pelo mato e pelo silêncio. A casa grande estava em ruínas e o celeiro meio desabado. A gente decidiu reformar para ver se conseguia vender o terreno. No primeiro dia de obra, os pedreiros bateram uma marreta no chão e o som não voltou como devia. Oco. Havia algo embaixo. Mandamos abrir, e logo apareceu uma escada de pedra coberta por raízes e pó. O ar que subia dali tinha um cheiro doce, pesado, como sangue velho. Um dos rapazes disse que era melhor fechar, mas a curiosidade venceu. Desci com uma lanterna e um nó na garganta. A escada levava a um corredor estreito, com paredes de barro e marcas de unhas. No fundo, uma porta de ferro. Empurrei. E ela se abriu com um estalo que ecoou como um grito. O que vi lá dentro me fez perder o fôlego. Correntes presas às paredes, tigelas de barro secas, e algo que parecia um altar, feito de ossos e velas derretidas. Na parede, desenhos toscos mostravam figuras ajoelhadas, e outras de olhos brancos pairando sobre elas. Enquanto eu tentava entender aquilo, senti um sopro frio na nuca. Virei rápido, nada, mas o ar começou a vibrar, e um som baixinho tomou conta do lugar. Um lamento, como várias vozes sussurrando juntas, em línguas que eu não reconhecia. Subi correndo, tropeçando nos degraus com a sensação de que alguém segurava meu tornozelo. Lá em cima, mandei cimentar a entrada. No outro dia, os pedreiros se recusaram a voltar. Disseram que durante a noite ouviram batidas vindo debaixo do chão e alguém chorando em coro. Hoje a fazenda está vendida, mas às vezes, quando passo pela estrada e o vento muda de direção, sinto aquele mesmo cheiro doce no ar. E sei que o que ficou lá embaixo ainda está esperando. Mas nem todo horror vive enterrado. Em algumas fazendas ele respira no ar e chama pelo nome de quem se aproxima do poço. Relato 5. O poço que chamava nomes. Eu cresci numa fazenda pequena no interior da Bahia. No meio do terreiro, tinha um poço antigo, coberto por uma tampa de madeira. Meu avô sempre dizia, não chegue perto dele depois do pôr do sol. Quando eu era criança, achava que era só superstição, mas depois que ele morreu, eu descobri o porquê. Naquela noite a luz acabou e o gerador falhou. O breu era total. Peguei uma lamparina e fui até o quintal atrás de lenha. O vento estava parado, mas o ar parecia vivo. Foi quando ouvi uma voz vinda do poço. Baixa, rouca, quase um sussurro. Pedro! Vem cá. Meu corpo inteiro gelou. O nome era o meu. Pensei que fosse alguém da casa me chamando. Mas as janelas estavam todas escuras. Me aproximei, e o som ficou mais claro. Parecia vir lá do fundo como se alguém falasse dentro da água. Pedro, por que você não desce? A lamparina começou a falhar. Por um instante vi algo mexendo lá dentro como se a água borbulhasse devagar. E então o cheiro. Um odor podre de coisa apodrecida há muito tempo. Corri de volta para casa, mas antes de entrar ouvi de novo bem atrás de mim. Pedro. A voz já não vinha do poço. Vinha do ar, do meu ouvido. Tranquei a porta e fiquei lá suando com o coração batendo na garganta. No outro dia contei para minha mãe.
Ela empalideceu e disse que o avô também ouvia vozes no poço, que na juventude ele chegou a jogar uma corda lá dentro, e alguém puxou de volta, mas o que subiu não era humano. Desde então a tampa nunca mais foi retirada, e mesmo com o passar dos anos o vento que passa por aquele lugar ainda traz um som leve, quase um murmúrio, como se o poço ainda soubesse o meu nome. Mas às vezes o chamado não vem debaixo da terra, e sim das sombras da infância, de alguém que continua brincando mesmo depois da morte. Relato 6. O menino da árvore que não existia quando eu era criança passava os verões na fazenda dos meus avós em Minas Gerais. O lugar era tranquilo, cercado por pastos e árvores antigas. Havia uma grande manga no quintal, onde eu gostava de subir para observar o horizonte. Foi lá que eu o vi pela primeira vez. No começo achei que fosse outro garoto da vizinhança. Ele estava sentado em um dos galhos mais altos, vestido de branco, olhando para mim. Chamei pelo nome, mas ele não respondeu. Sorriu, apenas sorriu e acenou com a mão. Havia algo de estranho nos olhos dele, profundos demais, vazios demais. Voltei no dia seguinte com meus primos, e ele estava lá de novo, sempre no mesmo galho, sempre nos observando, mas nunca descendo. Perguntei a meus avós sobre ele. Disseram que não havia nenhuma criança naquela área, não nos últimos anos. Durante semanas tentei conversar, mas ele nunca falou. Apenas aparecia à distância, e sua presença trazia uma sensação estranha. Um frio na nuca, uma mistura de medo e curiosidade. À noite meus sonhos eram invadidos por risadas suaves vindas da manga. Um dia decidi subir na árvore para chegar mais perto. Quando me aproximei do galho, ele desapareceu diante dos meus olhos. Procurei pelo quintal, pelo chão, pela vizinhança, nada. A sensação de ser observado persistiu por meses. Era como se ele continuasse brincando, invisível, mas sempre presente. Agora, adulto, sei que aquele garoto não era humano, nem desta vida, nem desta terra. Mas ainda me pergunto por que me escolheu. Por que me fez olhar para algo que não existia e ainda assim parecia tão real. Às vezes, quando volto à fazenda, sinto seu olhar. E quando olho para a grande manga por um instante, vejo um sorriso acenando do nada. Nem todos os horrores são silenciosos ou infantis. Alguns se anunciam com caos e fúria, e podem atingir tudo que você ama, até mesmo o gado da fazenda. Relato 7. O gado que enlouqueceu. Eu estava cuidando do gado em uma fazenda isolada no interior do Paraná. Tudo parecia normal até aquela noite. O céu estava carregado, pesado e o vento não soprava. O ar parecia vibrar de uma forma estranha, quase dolorosa. De repente, os bois começaram a se agitar. Moviam-se em círculos, bufando de maneira descontrolada. Tentamos acalmá-los, mas era inútil. Parecia que algo invisível passava por eles, controlando cada passo, cada movimento. Olhei para o pasto e vi uma figura distante. Parecia humana, mas deformada, iluminada por uma luz que não vinha de lugar nenhum. Um vulto flamejante andando entre os animais sem ser tocado. Quando se aproximou, o caos aumentou. Os bois corriam e relinchavam para o nada, derrubando cercas, espalhando lama e pânico. Corri em direção à sede da fazenda para buscar ajuda. Quando olhei para trás, a figura estava parada, observando. Seus olhos, se é que podia chamar aquilo de olhos, brilhavam com uma fúria antiga. O chão parecia tremer a cada passo do gado. Cada relincho ecoava como gritos de alguém que já não estava vivo. No dia seguinte, encontramos o pasto destruído. Alguns bois haviam desaparecido. Outros estavam feridos de maneira inexplicável. Como se algo invisível tivesse passado por eles. Tentamos seguir rastros, mas nada levava a algum lugar seguro. Nunca mais trabalhei naquela fazenda, mas ainda sinto o cheiro do couro queimado no ar quando o vento sopra do norte. E quando escuto o relinchar distante de um cavalo, meu coração lembra daquela noite. O que aconteceu ali não foi apenas animal fora de controle. Era algo que se alimentava do medo. Algo que usava a vida e a inocência do gado para mostrar que estava presente. Algo que nunca deveria ter existido. Mas o horror nem sempre se manifesta de maneira física. Algumas presenças permanecem na forma de figuras silenciosas, observando quem ousa cruzar a fazenda à noite. Relato 8. A mulher do alpendre. Quando fui chamado para fazer manutenção na fazenda, ninguém me contou sobre ela. A senhora que morava lá, já idosa, apenas suspirava ao mencionar o alpendre da casa grande. Não se sente ali à noite, dizia. Na época achei exagero. Superstição de campo. Era verão e eu chegava no final da tarde.
O alpendre estava vazio, silencioso. O vento apenas balançando a cortina velha. Mas quando escureceu, algo mudou. Vi uma silhueta sentada na cadeira de balanço, imóvel, olhando para o vazio. Era uma mulher vestida com um longo vestido branco, cabelos longos cobrindo o rosto. No começo, pensei que fosse a senhora da casa, mas o detalhe que me congelou. A mulher não fazia nenhum movimento e a luz da lamparina não tocava seu corpo. Ela estava lá, mas parecia ao mesmo tempo fora da realidade. O ar ao redor ficou frio, pesado, como se a própria noite tivesse se condensado naquele ponto. A cada vez que passava pelo alpendre, lá estava ela. Às vezes me encarava, às vezes apenas permanecia imóvel. Quando tentei falar com ela, nenhum som saiu de seus lábios. Somente aquele silêncio profundo carregado de algo antigo, algo que vinha de outra época. Perguntei à senhora sobre a mulher. Ela me contou com olhos marejados que era a antiga dona da fazenda, morta há décadas, mas que nunca deixou o lugar. Alguns moradores antigos diziam que seu espírito ainda guardava o alpendre, esperando por alguém que reconhecesse sua presença. Uma noite, o vento parou, e o som do cricrilar dos grilos desapareceu. Eu olhei para o alpendre, e ela levantou a cabeça mostrando um rosto pálido, imóvel, e então desapareceu. Até hoje, quando penso naquela fazenda, sinto a presença dela. Não há medo como o que se sente diante de algo que não se move, mas que observa. Algo que está ali, esperando ser lembrado, mas que não pertence mais a este mundo. Às vezes, o assombro não vem de uma única pessoa, mas de várias vozes que ecoam juntas, como canções que deveriam ter sido esquecidas. Relato 9. O canto das lavadeiras à meia-noite. Eu trabalhava em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Havia um riacho que cortava a propriedade, e à beira dele velhas pedras serviam como lavadouros. Durante o dia, era comum ouvir o barulho da água, o canto de pássaros, o riso das crianças. À noite, o cenário mudava completamente. Numa noite sem lua, precisei buscar água para os animais. Enquanto me aproximava do riacho, ouvi vozes. Cantavam uma melodia triste, quase hipnotizante, mas ninguém estava lá. Olhei em volta. As pedras estavam vazias, as margens desertas. A cada passo que eu dava, a melodia ficava mais clara. Era um canto feminino, suave, repetitivo. Chamava nomes quase como se estivesse procurando por alguém. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O vento parou. O riacho deixou de fazer barulho. E as vozes continuaram próximas por todos os lados. Olhei para as pedras tentando ver alguma forma humana. Nada. A água começou a borbulhar sem motivo. O canto se intensificou, e senti como se várias mãos invisíveis estivessem me tocando. Um frio intenso percorreu meu corpo e minhas pernas tremiam. Corri de volta para a sede sem olhar para trás. Mas até hoje, quando passo pelo riacho à noite, ouço aquele canto distante. As lavadeiras invisíveis ainda lavam roupas que ninguém mais verá. E seus murmúrios continuam chamando por nomes que já se foram, ou que talvez nunca tenham pertencido àquele mundo. Nunca soube exatamente quem eram. Dizem que são mulheres que morreram afogadas, lavando roupas no mesmo riacho há décadas. Outros afirmam que eram espíritos antigos ligados à água, guardiãs de segredos da fazenda. Mas uma coisa é certa: quem ouve o canto não esquece. Ele ecoa na mente como um lembrete silencioso de que algumas vozes nunca se calam, e algumas histórias, mesmo invisíveis, continuam vivas, à espera de quem tenha coragem de escutá-las. E assim chegamos à última história, talvez a mais perturbadora de todas, onde o passado e o presente se encontram em um retrato que sangra. Relato 10. O retrato que sangra. Eu fui chamado para catalogar objetos antigos em uma fazenda no interior de São Paulo. Entre móveis e livros empoeirados, encontrei um retrato grande, pendurado torto na parede da sala principal. A moldura era pesada, feita de madeira escura, e o rosto pintado parecia vivo. Olhos que me seguiam mesmo quando eu mudava de posição. No início, achei apenas impressionante, mas naquela noite sozinho notei algo estranho. Pequenas manchas vermelhas escorriam pelo quadro. Pensei que fosse tinta antiga, alguma reação da umidade. Aproximei-me e o cheiro atingiu minhas narinas. Ferro, sangue fresco. O coração disparou. Olhei ao redor. Ninguém. O retrato parecia pulsar como se respirasse. Tentei encostar na moldura e vi que sob os dedos a superfície estava molhada e escorrendo.
O sangue escorria dos olhos do retratado, como se o próprio quadro chorasse. Ouvi passos atrás de mim. Virei, mas o corredor estava vazio. Quando olhei novamente para o retrato, o sangue agora formava palavras. Lembre-se. Tentei sair da sala, mas a porta não abriu. O ar ficou denso, e uma sensação de presença tomou conta do ambiente. A lâmpada balançou, lançando sombras que se alongavam e se contorciam. Senti que algo queria sair do quadro, atravessar a sala, alcançar quem ousasse olhar. Passei a noite inteira em silêncio, observando o retrato. Quando finalmente amanheceu, o sangue havia desaparecido, e o quadro estava seco como sempre, mas a sensação ficou. E desde aquele dia, cada vez que fecho os olhos, vejo os olhos do retrato me seguindo, me lembrando de algo que não consigo esquecer. O retrato continua lá, pendurado na parede da mesma fazenda. Ninguém sabe por que sangra, nem o que significa, e talvez nunca saibamos. Alguns horrores não pedem compreensão, eles pedem apenas memória. 10 histórias, 10 fazendas, 10 relatos de um Brasil profundo onde o sobrenatural não é lenda, mas realidade. Depois de ouvir essas 10 histórias, você talvez sinta um frio percorrendo a espinha. Mas o que essas fazendas e relatos nos ensinam vai além do medo. O sobrenatural, muitas vezes, é apenas um espelho do que existe dentro de nós. Medos que guardamos, lembranças que tentamos esquecer, traumas que atravessam gerações. Cada sussurro, cada vulto, cada presença invisível nos mostra algo fundamental. A memória do passado molda nosso presente. Refletir sobre isso é essencial, não para acreditar cegamente em fantasmas, mas para reconhecer a força das histórias, a presença do medo e o respeito que devemos ter pelo desconhecido. Esses relatos nos lembram que o mundo é maior do que nossa visão, mais complexo do que nossas certezas, e ainda assim, a coragem em enfrentar o inexplicável. Quem ouve essas histórias não é apenas espectador do terror. É alguém que se dispõe a encarar a realidade de frente, a sentir o peso da história e a reconhecer que o medo pode ensinar. Portanto, respire fundo. Permita-se sentir o arrepio, mas transforme-o em consciência. Cada história é um lembrete de que a vida é frágil, o tempo é passageiro, e a memória, mesmo que assombrada, é poderosa. Lembre-se, o medo não é seu inimigo. Ele é um guia, uma sombra que revela onde a coragem deve florescer. Se essas histórias te impactaram, você não precisa ficar só no silêncio. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Pesadelos Reais e ative o sininho para não perder novos relatos sobrenaturais. Compartilhe nos comentários qual história te arrependeu mais, ou se você já teve experiências parecidas. Sua participação ajuda a manter essas histórias vivas, e você faz parte da nossa comunidade de exploradores do inexplicável. Não tenha medo de contar suas experiências em aqui. Cada relato é respeitado e cada história tem valor. E assim, chegamos ao fim desta viagem pelo Brasil profundo, onde fazendas antigas guardam segredos que nem o tempo conseguiu apagar. Lembre-se, cada lugar tem sua memória, cada objeto pode ter sua história, e cada voz do passado merece ser ouvida. O sobrenatural não está apenas nas sombras das fazendas. Ele está nas lembranças, nos medos e nas histórias que passamos adiante. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de encará-lo. E você que assistiu a essas histórias, já deu o primeiro passo. Fique atento, observe, escute, porque no interior do Brasil o desconhecido está sempre à espreita, e às vezes ele sussurra o seu nome.